Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, querido. É uma alegria estar mais um dia aqui contigo para juntos sermos edificados pela linda e maravilhosa palavra de Deus. Amém? Eu queria ler um texto maravilhoso aqui em Evangelho de Lucas, capítulo 6. Ainda dá tempo de você convidar alguém também para entrar na nossa live. Dá tempo ainda de você mandar aviãozinho aí para pessoas e serem abençoadas. Amém? Fica até o final conosco, pois iremos orar por você, iremos orar pela nação, pelas nações também, tá bom? Se você tem algum pedido de oração, pode pôr aí nos comentários que iremos orar, tá bom? Eu queria ler aqui Lucas capítulo 6, versículo 46, um texto conhecido, mas queria reler para que pudéssemos ser mais um dia edificados. Lucas 6, 46 diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve estas minhas palavras e as pratica. É como um homem que construiu uma casa e cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. E quando veio a inundação e a corrente e deu contra aquela casa, ela não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que houve uma torrente, e deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Amém? Esse é um dos textos maravilhosos que Jesus ele traz de ensino, porque Jesus ele aqui vai além do conhecimento. Bem verdade é que Jesus, quando ele veio, ele começou a levar as pessoas ao conhecimento da palavra. Ele veio anunciar o reino de Deus. Os seus apóstolos iriam também cumprir isso, de ensinar, de levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Bem verdade é que até a comissão que Jesus ele deu aos discípulos, ele disse: olha, ide por todo mundo, pregue o evangelho, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E algo maravilhoso aqui nesse texto é que Jesus ele disse que, ele começa dizendo o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Nesse ensino de Jesus, ele chama a nossa atenção para sermos obedientes àquilo que temos aprendido. Bem verdade é que ninguém vai obedecer àquilo que não sabe. Nós precisamos, claro, primeiramente conhecer, adquirir o conhecimento da palavra, quem é Jesus e o que ele pede em sua palavra, e então obedecer. Mas Jesus, o que nos leva a entender é que ele traz esse ensino para aqueles que já tinham ouvido falar sobre ele, para aqueles que já conheciam e já sabiam o que tinham que fazer. Porque Jesus ele não queria que fôssemos apenas religiosos. Não entenda você que o fato apenas de você ter um entendimento das Escrituras Sagradas, isso quer dizer que é tudo. Não, não é. Você precisa adquirir o conhecimento e a prática. Porque cristianismo é isso. É conhecimento, é fé e prática da palavra de Deus. Então nós ouvimos, nós pregamos, nós somos ensinados e nós ensinamos, mas nós vivemos aquilo também que devemos ensinar. E isso é tão importante, porque Jesus ele disse no versículo 47, ele disse assim: eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Observe essas duas condições que Jesus ele diz: os que ouvem a sua palavra e as praticam. Aí Jesus ele disse: é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. E quando veio a inundação e a torrente, deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Jesus ele fala aqui que quem ouve e quem põe em prática é comparado a um homem que construiu a sua casa e o alicerce foi tão bem feito que ele cavou, ele lançou rochas. Ou seja, a estrutura da casa está bem firme.
porque o alicerce foi bem firme. Não foi alguém que fez de qualquer jeito, não foi alguém que fez nas pressas. A palavra de Deus e também a prática dela nos leva a termos uma vida mais alicerçada. Aquele que aprende e que põe em prática, dificilmente ele vai se afastar dos caminhos do Senhor. Porque a Bíblia também diz aqui que quando veio as torrentes, as inundações deram contra aquela casa, ela não caiu, porque havia um bom alicerce nela. E quando nós estamos bem alicerçados, ou seja, quando a palavra de Deus e quando a prática daquilo que nós acreditamos e passamos a conhecer, nós não vamos nos abalar por qualquer coisa. Não há nada que venha nos fazer nos afastar, porque há um alicerce, há uma firmeza, há uma certeza daquilo que nós conhecemos e daquilo que nós acreditamos. Então, querido, seja uma pessoa conhecedora, mas ao mesmo tempo também obediente. Porque a pessoa que é conhecedora e que é obediente, ele adquire firmeza na vida cristã. Ele adquire consistência. É alguém que a sua vida se torna muito bem fundamentada. E não tem argumentos, não tem dificuldades quando fala sobre inundações, sobre tempestades, situações externas que vêm e dar contra a casa, ela não cai. Se refere aos problemas, às dificuldades, às doenças, às crises a qual nós passamos. Alguém bem alicerçado em Cristo Jesus não cai. Não vai à ruína. Ainda que mesmo após uma torrente, ainda que mesmo após uma inundação que veio e deu contra a casa, ainda que a casa não se abalou ao ponto de cair, mas que talvez necessite no decorrer dos anos de alguma reforma. Porque é sabido quando vem uma tempestade, quando há uma inundação e dá contra uma casa, ela pode não cair se ela for bem firme, mas ela pode precisar de uma reforma no telhado. A água pode entrar dentro da casa. E os pequenos reparos são feitos usando a própria palavra de Deus para restaurar. Mas não cai. Essa é a confiança que nós temos. Essa é a segurança que podemos encontrar no Senhor Jesus, em sua palavra e na prática daquilo que nós acreditamos. Então, querido, tem um bom fundamento na sua vida. E o bom fundamento é isso. É o conhecimento da palavra e também a prática dele. Porque há pessoas que entram nesse segundo ponto aqui do ensino de Jesus, quando ele disse: mas aquele que ouve estas minhas palavras, versículo 49, e não as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre o chão e sem alicerce. E do momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Na primeira parte do texto, Jesus ele fala que aquele que ouve e pratica é o homem que edificou a sua casa com um bom alicerce. Na segunda parte do mesmo texto, Jesus ele diz: aquele que ouve e não a pratica. Quando veio uma torrente e deu contra a casa, ela caiu e foi grande a sua destruição. Observe para os dois homens, tanto o que construiu a casa sobre a rocha, como o que construiu levantou as paredes sobre o chão. Os dois ouviram a palavra, os dois adquiriram o conhecimento. A diferença está em que um obedeceu a palavra, que ele adquiriu o conhecimento, e o outro não obedeceu. Seja uma pessoa conhecedora, mas seja uma pessoa obediente à palavra. Porque é a obediência que fará toda a diferença em nossas vidas. Na minha vida e na sua vida. Então, querido, aprenda isso. Desenvolva isso na sua vida. O conhecimento e a prática da palavra. Há pessoas que simplesmente se tornam religiosos. Há pessoas que adquirem até o conhecimento da palavra. Eu já vi pessoas que eu encontrei e que me falaram: olha, eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas o que adianta adquirir todo o conhecimento
e não crer e não colocar em prática. A Bíblia não é um livro poderoso, mas para quem lê, crendo e obedecendo. Se você só lê o livro para que ele possa lhe trazer sorte ou coisas boas venham acontecer na sua vida, isso não vai acontecer. A palavra de Deus, ela tem poder, mas ela tem poder quando nós cremos e quando nós obedecemos. Há pessoas que simplesmente se tornam religiosos. Às vezes têm um conhecimento, frequentam uma igreja, fazem parte, são membros de alguma igreja, mas são pessoas que apenas, muitas vezes, trocaram de religiões. Antes faziam parte de uma religião X, agora fazem parte do cristianismo. Mas são pessoas que cumprem os rituais de cultos. Vão aos cultos, levantam suas mãos e adoram, cantam os louvores, ouvem a palavra, fazem até algumas anotações, mas quando sai dali se esquece logo do que foi ensinado. Não põe em prática o que foi ensinado. Não exercitam a sua fé na prática da palavra, no seu dia a dia. E cristianismo, para mim, é isso. Ele deve se tornar um estilo de vida. Se o cristianismo não se tornar para mim, para você, um estilo de vida, ou seja, algo que é vivido diariamente, nós estaremos construindo uma casa, levantando paredes só sobre o chão. E a qualquer momento, quando vier uma torrente, ou seja, uma dificuldade, a casa pode cair. Então, meu querido, permaneça com a sua casa muito bem alicerçada, mas sobre uma rocha. Cave-a à volta. Ponha as pedras, faça um bom alicerce. E então, quando vier as dificuldades, a sua casa, que é a sua vida, ela não vai cair. Meu querido e meu amado irmão, a palavra de Deus, o ensino para mim e para você hoje, é para sermos ouvintes e praticantes. E há um grande poder nisso. Isso fará toda a diferença. No decorrer da sua vida cristã, isso fará diferença. Se você nunca quer se afastar, então seja ouvinte e seja praticante. Porque se você for apenas ouvinte e não praticante, você está correndo o risco, em algum momento, você se afastar. Porque podemos nos afastar por conta dos escândalos que vemos, por conta das frustrações a qual nós passamos, por conta das muitas lutas e dificuldades que surgem em nossas vidas no decorrer da nossa jornada. Seja na família, seja na vida financeira, seja na vida espiritual, seja em qualquer outra área. Alguém que tenha uma vida muito bem estruturada em Jesus, sendo Ele como seu principal fundamento, não se afasta. É alguém que torna a sua fé inabalável, que torna uma fé ao ponto dela dizer, essa fé eu não abandono por nada. Então, meu amado e meu querido irmão, eis o segredo revelado para nós hoje. Conhecimento, mas também obediência. Não podemos viver como ouvíamos tanto a frase dos nossos pais, das gerações passadas. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nós não podemos ser apenas explanadores da palavra. Nós não podemos ser pessoas que apenas adquirem o conhecimento. Deus, Ele não precisa que você se torne uma enciclopédia bíblica. Não. Deus não precisa que você venha estudar a anatomia de Deus. Deus não precisa que você venha apenas adquirir um conhecimento, mas não fazer efeito nenhum na sua vida. Adquira o conhecimento, mas também a prática da palavra de Deus. Entenda que essas duas coisas é que irá garantir a nossa permanência. Porque se você tiver o conhecimento, ninguém vai conseguir lhe afastar da verdade. Porque o conhecimento é que nos levará a distinguir o que é certo e o que é errado. E a prática da palavra é também
um exercício da nossa fé. Porque como não praticar aquilo que tanto adquiriu conhecimento e ao mesmo tempo crer? Então, querido, faça isso. Que sigamos o conselho de Cristo Jesus. Que possamos ser ouvintes e praticantes da sua palavra. Pastor, como eu faço isso na minha vida? Muito simples. Você não precisa e talvez não vá adquirir o conhecimento do dia para a noite. Isso é impossível. Mas deixa eu lhe dar uma dica preciosa. O pouco que você for aprendendo, vá colocando em prática na sua vida. O que você for aprendendo, aquilo que o que você for tendo o conhecimento, isso é certo e aquilo é errado. Abandone o errado e faça o que está certo. Ponha em exercício aquilo que você tem aprendido. Procure exercitar em cada área da sua vida. O maravilhoso da palavra de Deus é que ele é um manual para cada área da nossa vida. A Bíblia nos leva a nos prepararmos, a vivermos uma vida que agrada a Deus aqui na terra, para que possamos viver com Ele na eternidade. Mas você sabia que a Bíblia fala sobre dinheiro? A Bíblia traz tantos ensinos sobre dinheiro. A Bíblia traz ensinos para o trabalhador. Você sabia que a Bíblia fala como o marido deve cuidar da sua mulher? E é algo tão maravilhoso que a Bíblia ensina sobre isso, que a Bíblia diz que se o homem não tratar bem a sua mulher, até as suas orações são impedidas. Você sabia que a Bíblia também ensina como a mulher deve tratar o seu marido? Como os filhos devem honrar os seus pais? E como os pais também devem abençoar os seus filhos? Você sabia que a Bíblia fala até sobre a vida sexual? Até sobre a vida amorosa. O livro de Cantares, por exemplo, está rico sobre essas informações, ensinos da palavra de Deus. E sobre tantas e tantas outras coisas mais. A palavra de Deus, ela nos traz ensinos preciosos e maravilhosos. Então, querido, vá adquirindo o conhecimento. Vá ouvindo as palavras de Cristo Jesus e aquilo que você for aprendendo no mesmo dia ou no dia seguinte, vá exercitando isso, colocando já em prática. Amém? Que o Senhor ele possa te abençoar poderosamente. Que a graça do Eterno esteja sobre a sua vida e que você possa se aproximar de Cristo Jesus para crer nele e para viver uma vida que agrade a Ele, obedecendo a sua palavra. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.